Mulher em Foco de hoje falaremos sobre exploração sexual nas estradas catarinenses. Nossa convidada aqui no estúdio é a promotora de justiça Priscila Albino, que coordena o Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude do Ministério Público de Santa Catarina. Doutora Priscila, muito obrigada pela presença. Como é que está a situação de Santa Catarina no respeito à exploração sexual? Eu vejo a situação em Santa Catarina quanto à exploração sexual infanto-juvenil de forma muito preocupante, principalmente porque a sociedade ainda não está consciente da necessidade de denunciar. Nós nos preocupamos com o abuso intrafamiliar, com aquele abuso que é praticado pelo pai, pelo padrasto, pelos primos, pelos vizinhos. Não que isso não seja importante, é muito importante, a sociedade tem que continuar denunciando, mas também é importante denunciar aquela criança, aquele adolescente que estão nas esquinas oferecendo seus corpos, muitas vezes, ou por um prato de comida, ou também por quantias em dinheiro. É importante que se compreenda que esses meninos e essas meninas não estão ali porque querem. Eles estão ali muitas vezes aliciados, tem adultos esperando por eles, fazendo com que eles vendam seus corpos nas esquinas e levem esses valores recebidos para esses adultos. Muitas vezes, quando eles não levam, eles são severamente castigados. Então, é muito importante que a sociedade compreenda esse contexto e denuncie para que nós possamos fazer uma intervenção devida. Como que precisa ser feita a denúncia? Deve procurar quem? Tem algum número de telefone? Bom, o que fazer? As denúncias, elas podem ser feitas das mesmas formas que são feitas as denúncias sobre a violência praticada no seio das famílias, Tanto para o Disque Denúncia Nacional, que é o número 100, 100, conselhos tutelares, Ministério Público, delegacias de polícia, polícias militares, polícias rodoviárias federais, todos nós estamos aptos a receber essas denúncias e a fazer os encaminhamentos. É recebida a denúncia, o que o Ministério Público faz? Bom, nós fazemos, primeiro solicitamos uma intervenção do Conselho Tutelar, algumas vezes quando as situações já estão muito consolidadas, se requer a instauração de um inquérito policial à delegacia de polícia, os policiais mesmos fazem uma intervenção, às vezes nós temos aliciadores, pessoas maiores de idade que chamam, que convencem esses meninos e essas meninas a venderem os seus corpos e às vezes não só os convencem, mas também os obrigam, os coagem a fazer isso. Então, envolve toda uma investigação, é um trabalho de parceria de Ministério Público, de delegacias de Polícia Federal, para que se possa investigar a causa. Mas também é muito importante que não se perca de vista o trabalho na área social, na área protetiva, o apoio que deve ser dado a esses meninos e essas meninas que são explorados sexualmente e também, muito importante frisar, as suas famílias, porque às vezes a própria violência começa dentro da família e a família é conivente e ela empurra esse menino, essa menina, quando não o obriga a vender o seu corpo e aí, então, ser explorado sexualmente. Nós conversamos com o inspetor Graziano, que é da Polícia Rodoviária Federal, e a Polícia Rodoviária Federal acompanha muito como é que está essa situação da exploração sexual nas estradas. Vamos assistir ao depoimento? Meu nome é Graziano, trabalho na Polícia Rodoviária Federal há 13 anos. Atualmente sou chefe do núcleo de comunicação. Já trabalhei na área operacional, tanto na região de Blumenau, quanto na região de Biguaçu e Itapema. E em termos de exploração sexual, que eu vi nesses 13 anos, realmente deixa a gente chocado. Na região de Blumenau, nós temos várias casas de prostituição entre Blumenau e Indaial. Tem até um local que a gente chama que é conhecido como Vale das Bonecas, onde você encontra meninas lindíssimas, meninas de 20 anos de idade, mas ao conversar com essas pessoas você fica sabendo da história delas e vê que várias tiveram problemas familiares, saíram de casa, se envolveram com drogas. E essa situação não é diferente na grande Florianópolis, principalmente. A prostituição ela ocorre em vários locais. Na rodovia, então, nós temos várias casas de prostituição, mas nós também temos muita prostituição nos postos de gasolina, principalmente aqueles em que param os caminhoneiros. Aí, logicamente, que nós estamos falando de pessoas de menor potencial aquisitivo, menor potencial econômico, que realmente vão e se oferecem hoje para os caminhoneiros. E o que a gente vê também, isso em todas as rodovias do estado. E o que a gente vê são pessoas tanto mais velhas, 20 e 30 anos de idade, como meninas novas que estão começando nessa vida, nessa carreira, se é que a gente pode chamar isso de carreira. Então, pessoas com 15 anos de idade, 16 anos de idade, e que vão e que se oferecem para o caminhoneiro. O
caminhoneiro, ele é ao mesmo tempo, ele é vítima, né? Porque ele acaba se envolvendo, ele está longe de casa, tem as suas carências, mas ele também é vilão. A gente tem poder de fiscalização sobre os veículos que estão transitando na rodovia, mas muitas vezes esses veículos eles estão parados em postos de gasolina. Então, para a gente poder atuar, a gente precisa ter certeza do flagrante, né? Ter certeza de que ali há uma criança ou um adolescente, porque, regra geral, se entende que se a pessoa é maior de idade, a gente não poderia fazer nada. E a gente está sujeito a abuso de autoridade, a um entendimento de que o veículo, o caminhão, principalmente aquele onde o caminhoneiro usualmente dorme, se ele está parado no posto de gasolina ali, configura a sua residência para fins de proteção, mas a gente tem feito. Quando a gente tem conhecimento de que tem menor, a gente tem ido nos postos, a gente tem buscado resolver a situação, conversa com o caminhoneiro, avisa que ele está colocando uma criança ou uma adolescente em situação de risco. Muitas vezes, quando ele não tem nada a temer, ele abre, ele franqueia o acesso. Quando ele não franqueia, a gente acredita que tem, a gente realmente verifica dentro do caminhão, porque o objetivo qual é? O objetivo é parar com esse problema. O que a gente tem visto é que a maioria desses problemas ocorre por problemas de desintegração familiar. As famílias estão muito frágeis. Então, pessoas que não têm estrutura familiar vão para essa vida e, ao mesmo tempo, as pessoas que se usam desse tipo de favores sexuais, o caminhoneiro, as pessoas que frequentam casas de prostituição, também são pessoas que não têm um acompanhamento familiar. Então, as famílias têm que estar muito presentes na criação dos seus filhos e no acompanhamento de filhos, irmãos, maridos, amigos. E, infelizmente, um componente que está sempre presente em tudo isso é o álcool. O álcool, ele gera um prejuízo, ele é muito nocivo para toda a sociedade, além de ser uma porta de entrada para drogas. E, normalmente, prostituição, seja ela infanto-juvenil ou mesmo de adultos, tem um envolvimento direto com álcool e drogas. O telefone 191 é o telefone de emergência da Polícia Rodoviária Federal. Nós temos também o Disque 100, o número 100, que é o da exploração sexual. E todas as denúncias envolvendo exploração sexual em rodovias, ele é repassado para a Polícia Rodoviária Federal. Hoje nós temos um núcleo de inteligência que faz levantamentos, né, em caso de prostituição, postos de gasolina, e a gente tem procurado trabalhar dessa forma, investigando, reprimindo e trabalhando em campanhas de prevenção. Santa Catarina tem muitos pontos críticos nas nossas estradas. Como é que está a situação de Santa Catarina, até comparada assim com o Brasil? Bom, pelo mapeamento da Polícia Rodoviária Federal, nós tínhamos 399 na região sul. Nas estradas federais, 399 pontos. Agora, em Santa Catarina, nas estradas federais, nós temos em torno de 77 pontos. Não são pontos que tem todos os dias, mas são lugares que foram mapeados como vulneráveis. Já tiveram ou podem ter ainda a situação da exploração sexual infanto-juvenil. É um número grande, né? É um número considerável, né? 77 pontos em estradas federais, né? Para um estado pequeno como o nosso, e logicamente que tem aqueles ainda, veja o que eu falei, né? São lugares onde já teve e pode ter, né? Mas e quantos outros que não foram mapeados? E todas ou as que outras surgem, estradas também, porque isso é tudo muito mutante, né? Hoje se faz de um local, de um bar, um ponto, mas amanhã esse bar fecha, já não é mais um ponto, então elas migram, né? Elas, eu digo as pessoas, tanto homens quanto mulheres, né? Crianças, adolescentes e jovens e adultos, né? Que se deixam explorar, os adultos eu costumo me referir que se prostituem. Criança e adolescente eu não concordo, eles não se prostituem, eles são explorados sexualmente, né? Porque eles não têm ainda, segundo a nossa lei, eles são pessoas em desenvolvimento e não têm consciência ainda de que podem ou não dispor do seu corpo. Então, para mim, os adultos estão nesses pontos se prostituindo por opção. Agora, crianças e adolescentes, eles são levados por circunstâncias a, então, essa situação de exploração sexual. E às vezes é a própria mãe, a própria família, né? Com certeza. Nós temos inúmeros casos, e não é só em Santa Catarina, no Brasil inteiro, onde os próprios pais vendem os filhos para aliciadores, para que eles, então, se utilizem desses meninos e meninas para a exploração sexual. O inspetor Graziano falou no depoimento dele dessa relação direta entre exploração sexual e o uso de drogas. É fato? Existe essa relação direta? Com certeza, muito, né? O uso do crack hoje, que nós sabemos que está
arraigado aí na sociedade, infelizmente, consumindo a vida de inúmeros meninos e meninas brasileiros. O crack, o consumo significativo, muitas vezes quando a pessoa já não tem mais de onde tirar, porque ela acaba furtando e até roubando dentro da sua própria casa, quando ela não volta mais para casa, já há um comprometimento severo até da sua saúde mental, ela passa então a vender o seu corpo para poder pagar o uso de drogas. Isso é uma situação comum, infelizmente, e é a isso que eu me refiro, né? Porque eu acho os números hoje que são denunciados muito pequenos perto da realidade gritante que é a exploração sexual. Ainda assim, aqui em Santa Catarina você estava falando que tem aumentado o número de denúncias. É verdade, né? Nós tivemos do ano passado, de 2010 para 2011, nós tivemos um aumento significativo no número de denúncias, o que para mim me tranquiliza, porque me parece que a sociedade está mais consciente da necessidade de denunciar para combater esse problema. Nós tivemos um acréscimo de 113% no número de denúncias entre 2010 e 2011 para o Disque Denúncia Nacional, esse Disque Direitos Humanos, que é o 100. Antigo Disque 100. Então, acho que existe assim no Brasil tem um fator cultural assim que aceita a casa de prostituição, na televisão às vezes a programação é muito erotizada, isso pode acabar contribuindo assim para... Com certeza, até porque me preocupa muito a questão da mídia, quando a mídia coloca a questão da prostituição ou da exploração sexual infanto-juvenil, me parece que ela coloca de uma forma muito romântica, né? Você vai ganhar dinheiro, é o carro maravilhoso que está passando e que está pegando a menina, né? Aquele empresário, aquele executivo, né? Não aparece o caminhoneiro, pobre, muitas vezes até uma pessoa, um andarilho da rua, né? Que chega ali com um valor e paga, sujo, com muitas doenças, isso não aparece. Então me parece que inúmeras vezes a própria mídia se responsabiliza por essa indução, né? Lógico que não é só essa circunstância, mas também isso acaba chamando a atenção da gente, porque vem de uma situação que não é real. Nós sabemos que não tem nada de romântico, que a vida dessas moças e desses rapazes é uma vida duríssima, né, uma vida difícil, não tem nada de bom, né? Eu imagino que você vender o seu corpo 5, 6, 7, 8 vezes por noite ou por dia, né, deve ser uma agressão muito grande, então é algo que nós precisamos parar para refletir. Qual é a influência? É a sua família? É a mídia? É a sociedade? É a nossa falta de olhar cuidadoso sobre o problema? É isso que a sociedade precisa refletir. Então, Priscila, para encerrar, um recado para quem se depara em algum momento com alguém sendo explorado sexualmente, o que fazer? Denuncie, por favor. É um pedido de quem trabalha na área da infância e juventude e também tem noção de que amanhã ou depois, esses meninos que foram alvo dessas denúncias, né, que foram agraciados com essa denúncia, né, que vão ter suas vidas salvas, eles vão, mesmo que de forma silenciosa, agradecer aquela pessoa que fez a denúncia. Priscila, muito obrigada pela entrevista. Mulher em Foco vai ficando por aqui. Obrigada pela audiência e até a próxima.